Amém? Soberano Deus e Pai, nessa hora nós te louvamos e te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, louvando a Ti, cultuando o Teu nome. Entregamos na Tua presença, Senhor, a vida da Tua serva, irmã Maria Rocha. Pedimos que o Senhor visite a Tua serva nessa hora, com o Teu bálsamo de cura. Senhor, nós não sabemos, ó Deus, a enfermidade nem a causa, mas nós conhecemos o Deus que tudo pode, um Deus que tudo cura e um Deus do impossível, Senhor. Nós pedimos então nessa hora a cura do Senhor sobre a vida da tua serva. Que os teus anjos a visitem nessa hora. Renove a sua saúde, da planta dos pés ao topo da cabeça. Nós, como igreja, pela fé, declaramos a cura na vida da tua serva, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo. Lá no texto de Gênesis, capítulo 32. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 32, a partir do versículo de número 21. Quem achar, diga amém. Quem não achar, diga misericórdia. Amém. Amém. Gênesis 32, 21. Diz assim a palavra do Senhor: o presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Naquela mesma noite ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu: não te deixarei ir, senão me abençoares. E ele perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Amém. Deixa sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos. Espírito Santo de Deus, reunidos aqui nessa noite como igreja, humildemente pedimos perdão por nossos pecados. Clamamos, ó Deus, pela manifestação do seu poder. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, através desta palavra. E que o Senhor, ó Deus, neste mesmo momento, vai visitando cada um com cura, vai visitando cada um com a paz, com o alívio. Pai Santo, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. E que a Tua palavra, em prática, no nosso dia a dia, possa nos transformar, Senhor. Para a honra e glória do Seu nome seja a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ministrar no texto de Gênesis com o seguinte tema: experiências necessárias e encontros fundamentais. Amém? Experiências necessárias e encontros fundamentais. O personagem central aqui da nossa palavra de hoje, da nossa ministração, é esse homem chamado Jacó. E até chegar no val de Jaboque, onde ele tem um encontro e luta com Deus, existe uma grande história por trás de Jacó. Jacó é filho de Isaac com Rebeca.
Jacó é irmão de Esaú. Jacó é aquele que roubou a bênção do seu irmão e depois fugiu. Jacó é aquele que foi trabalhar para o seu sogro Labão. E por diversas vezes, Jacó é passado para trás, o seu sogro muda o seu salário várias e várias vezes. Porém, mesmo Jacó, que significa usurpador, trapaceiro, sendo esse homem cheio de defeitos, o Senhor o abençoava no lugar onde ele estava. Todas as vezes que Labão trocava o salário de Jacó, as coisas prosperavam para o lado de Jacó. O sogro dele falava: você vai cuidar do rebanho, e todo fruto do rebanho que nascer malhado é seu, todo que nascer puro é meu. E só nascia para o lado de Jacó. E ele, quando ele via que Jacó estava rendendo, ele mudava. Não, agora os que nascerem de uma cor só são seus e os malhados são meus. Só nascia para o lado de Jacó. Então Jacó viveu vários anos ali com o sogro dele, mudando o salário dele. Se a gente for olhar por uma ótica humana, ele estava pagando o preço, né? Porque quem mandou ele roubar a bênção da primogenitura do irmão dele? Ele merecia passar pelo que ele estava passando, no nosso olhar humano. Porém, a gente vê a graça de Deus ali no Antigo Testamento, Deus abençoando Jacó, alguém que merecia aquele sofrimento, porém Deus colocava a sua mão sempre que o sogro dele agia com injustiça. Jacó ali trabalhava para o seu sogro, para obter a mão da sua filha. Você sabia disso, Ana Luísa? Jacó queria namorar, casar com a filha do Labão. Não é Lambão, não, é Labão. O nome é feio mesmo. Queria casar com a filha do Labão. Ele falou: você vai ter que trabalhar para mim. Aí 7 anos. Ele trabalhou 7 anos mesmo, né, irmãos? Tá certo. Trabalhou 7 anos. Quando ele acabou de trabalhar 7 anos. Se você falar para um rapaz hoje trabalhar 1 ano para namorar com a filha, ele desiste. 6 meses. E olha lá que nem trabalha e já quer namorar. Mas no contexto bíblico, não. Ele tinha que trabalhar 7 anos para ter a mão. Como é que era o nome da esposa dele? Raquel, né, Luísa? Para ter a mão dela. Porém, quando termina os 7 anos, quem ele recebe do sogro para ser esposa? Ele recebe a Leia. Não recebe a Raquel. Então o sogro dele trapaceia: se você quiser casar com ela, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Coitado do Jacó, né? Mas ele merecia, porque ele roubou a bênção do irmão dele. Então ele trabalha mais 7 anos, porque amava muito Raquel. Então ele paga um preço de 14 anos para casar com Raquel. 14 anos é amor. Amor é isso. Tempo, dinheiro, sentimento e esforço. Se não tiver isso, não é amor não. É só uma paixão, é só um fogo que se apaga. Então Jacó é esse que trabalha para ter a mão da mulher que ele amava. Ele muitas das vezes trapaceado por seu sogro Labão. Jacó, que significa usurpador e trapaceiro. Aquele que roubou a bênção de Esaú e foi embora. Ele vazou do seu passado, dos seus erros, ele foi embora. Porém, chega um dia na vida de Jacó, que Deus, no capítulo 31 de Gênesis, diz: pega a sua família, pega as suas esposas, seus filhos, e tudo aquilo que eu te dei, e volta para a casa do seu pai, volta para a sua terra. Aí não é o seu lugar. Então Jacó ali, obedecendo ali então a palavra do Senhor, pega tudo o que ele tem e vem embora. Vai para Betel, que era a terra dele. Então, aqui nós temos o contexto da passagem que nós estamos lendo. É nessa viagem da casa de Labão para Betel que ocorre o encontro de Jacó com Deus, lá no Val de Jaboque, que depois ele vai chamar de Peniel, onde ele encontra-se com Deus face a face. Jacó é esse
esse homem, Jacó é esse filho de Isaac, trapaceiro, que foi embora, fugindo do crime que cometeu. Mas Deus disse: você vai voltar. Tem experiências que são necessárias e encontros que são fundamentais. Quando ele está voltando para Betel, quem está vindo ao encontro dele? O mensageiro vem informar: olha, Jacó, Esaú, seu irmão, está vindo de encontro a você. Aí a palavra do Senhor diz que ele teve medo. Por quê? Porque se alguém o qual você cometeu um mal, anos atrás, 20 anos atrás, você fica sabendo que está vindo ao seu encontro, o que você naturalmente sente? Medo. É vingança, está vindo fazer o mal comigo. Então a Bíblia diz que Jacó teve muito medo. Jacó foi para a casa lá de Labão sem nada. Quando ele voltou, ele tinha um grande rebanho. Ele tinha muitas esposas. Ele tinha mais de 11 filhos. Deus abençoou aquele que não merecia bênção nenhuma. No ambiente de injustiça, Deus exaltou o que não merecia ser exaltado. É esse o Deus que nós servimos. Às vezes a gente pensa que tem que ser o mais bonito para merecer, ou o mais correto, ter o nome de imaculado para Deus fazer. Mas nós vivemos hoje à luz do Evangelho da Graça. E com a ótica da graça, nós podemos entender que o Deus já era gracioso lá no Antigo Testamento. Porque se Deus fosse mau, como muitos pintam por aí, se fosse culpa de Deus, as mazelas da humanidade e tudo que está ocorrendo no mundo, Deus seria mau. Porém, Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor. Muito do que o mundo vive, muito do que as pessoas particularmente vivem, são relação de plantio e colheita. É culpa e responsabilidade particular e nossa como humanidade coletiva. Então a humanidade só está colhendo o que plantou. Deus nem precisa pesar. Amém? Então Deus é bom e isso não muda. Deus estava sendo bom com Jacó, Jacó não merecendo nada. Nem eu nem você, olhando para a vida de Jacó, que roubou a bênção, que se disfarçou de Esaú para ganhar a bênção de Isaac, que foi embora fugido, nenhum de nós daria uma cibalena para ele, como diz o ditado. Dá R$1, aposto R$1 em Jaboque? Aposto não. Porém, Jaboque lá onde era para ele sofrer, Deus estava abençoando, Deus estava no meio. Deus estava conduzindo a história daquele homem que não merecia nada. Experiências necessárias, as experiências que Jacó viveu na casa de Labão, as injustiças que ele sofreu concernente a salário, concernente a casamento, concernente a tudo, foi necessário para aquilo que haveria de vir. As experiências da nossa vida, elas são necessárias. Tem muita coisa que a gente tem que passar mesmo. Tem muita coisa que a gente vai viver e é inevitável. A vida é difícil. A vida não é fácil. A vida é um campo de guerra. A vida não é um mar de rosas. A vida é realidade. Então, às vezes, a gente quer determinar. Senhor, eu determino, eu não aceito essa situação. Assim como Marta e Maria falaram para Jesus, né? Eu não aceito, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus não falou nada para elas. Jesus, ele entende a nossa dor. Jesus, ele é um Deus que sente. João 11:35 é um versículo separado para dizer que Jesus chorou. Ele é um Deus que sente as nossas dores. Ele poderia dizer para Marta e Maria, para exemplificar o que a gente está falando: eu sou Deus, eu chego a hora que eu quero e faço como eu quero, cala a boca. Não, a Bíblia diz que ele se comoveu, ele ficou profundamente abalado e ele chorou. E disse: onde está Lázaro? Vamos lá que eu vou fazer. Então ele entende a nossa dor, mas ele faz conforme a vontade dele, do jeito dele e na hora dele. Quando nós falamos, eu determino, e eu não aceito essa situação, eu não determino nada. Quem sou eu para não aceitar uma situação? Por mais humano que isso seja de nós, não aceitarmos,
a gente tem que entender: Deus está no controle de tudo. Marta e Maria tentaram determinar para Jesus quando ele faria e como ele faria. Jesus falou: não, é como eu quero, para que o meu nome, o nome do meu Pai seja glorificado. A obra e o propósito que eu tenho é maior. Então experiências são necessárias. E esse reencontro de Jacó com o seu passado, representado por seu irmão Esaú, que está vindo encontrar com ele, não sozinho, mas com 400 homens, esse encontro é extremamente necessário. Porém, antes dele se encontrar com o homem, antes de ele se encontrar com o passado, Deus proporciona para ele 3 encontros que mudariam todo o percurso da história, que mudaria todo o desfecho ali do retorno de Jacó para Betel. Antes dele se encontrar com o que ele tinha mais medo, antes dele se encontrar com o que ele tinha mais vergonha, Deus estava preparando para ele alguns encontros que transformariam todo o contexto da vida dele. Esaú estava vindo encontrar-se. Esaú estava vindo. E encontrar-se com o passado esquecido é trágico quando o passado alcança o pecador. Sabe? A geografia não podia apagar o passado de Jacó. Deus estava mostrando para Jacó: Jacó, não adianta você ir para outra cidade. Não adianta ficar 20 anos lá. Nem a posição geográfica, nem o tempo pode apagar o seu passado. Nem 20 anos de história podia mudar isso. Contudo, Jacó teve 3 encontros antes de se encontrar com Esaú. Primeiro, ele encontra-se com os anjos de Deus. Lá no versículo 1 de Gênesis 32, a palavra do Senhor diz: Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Amém? Lá em Gênesis 31, Deus mandou Jacó voltar para Betel, porque Deus o acompanharia, porque Deus seria com ele, Deus o protegeria no caminho. Ele não precisava temer Esaú, ele não precisava temer o exército de Esaú, ele precisava somente de uma coisa: confiar na palavra de Deus sobre a vida dele, confiar que Deus iria, confiar que Deus estaria. E esse primeiro encontro comprova Deus cumprindo a sua palavra para com ele. Gênesis 32:1. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Amém? Então o primeiro encontro que ele tem é com os anjos de Deus. Ele encontra o exército de Deus. Ele vê aquela multidão de anjos enviados por Deus para guardar ele no meio do caminho. Ou seja, quando Deus manda a gente ir, quando Ele nos dá uma direção, quando Ele diz que vai nos proteger, Ele está dizendo a verdade. Por mais que você não esteja vendo como Jacó viu, a palavra de Deus diz que Deus acampa anjos ao redor daqueles que o temem. Então, quando você está andando na direção que Deus te ordenou, e quando você está dentro do propósito, tenha certeza disso, tem anjos ao seu redor te guardando e te livrando de todo o mal. Amém? Então a primeira palavra de conforto que nós temos é que Deus acampa os seus anjos, assim como Ele estava fazendo com Jacó. Quando eu olho para Jacó como ele era, trapaceiro como ele era, usurpador como ele era, mas também abençoado como ele era, protegido como ele era, pecador como ele era, eu olho assim e falo: Jacó parece comigo, Jacó parece conosco. Jacó não tinha nada que qualificava ele para esse tanto de bênção,
mas nunca se tratou do ser humano, sempre se tratou de Deus. Já observou isso? Nunca se tratou de quanto o homem é bom, sempre se tratou do quanto Deus é bom. Tem alguns homens na Escritura que foram sem experimentar a morte, mas são poucos. Elias, Enoque, são poucos. Esse é tão bom que eu vou te levar para mim, sem experimentar a morte. Mas a regra é o seguinte: Deus é bom e nós somos maus. Deus é fiel e nós estamos fiéis. Dependendo da ocasião, a gente não está fiel. Mas Deus permanece reto, justo, santo, sentado no trono. Ele nunca falha, mas nós somos falíveis. Amém? Então Deus não está preocupado com a nossa... Deus não está sendo abalado pela nossa infidelidade, pelos nossos altos e baixos na fé, na caminhada. Deus está lá firme no trono, no controle de tudo. Deixa que depois eu trato com quem está alto e baixo. Mas por enquanto eu estou aqui fiel. Então o primeiro encontro que Deus proporciona para Jacó para dizer: eu estou com você, eu estou te mandando ir. Não precisa ter medo de Esaú, é esse. Ele encontra um exército de Deus acampado ali. Ele tem um encontro onde Deus cumpre a sua palavra. E ele observa, então, que está sendo protegido. O segundo encontro que Deus proporciona para ele, o segundo encontro que é fundamental para a vida de Jacó, é esse encontro narrado no verso 21, onde nós lemos: Jacó encontra-se com o Senhor. Amém? Um encontro com o Senhor transforma a história de qualquer ser humano. Um encontro com Deus pode transformar o pior dos pecadores, o pior das pecadoras. O mais vil e desprezível ser humano pode ser transformado através de um encontro com o Senhor. Não tem nada impossível para Ele, tem para nós. Ah não, não vale nada, não muda não, não presta. O Senhor está lá só esperando. E a gente vai ver aqui na palavra uma postura daquele pecador em relação a Ele para transformar a vida dele, mas impossível não é. Versículo 21. 22. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os e fez com que atravessassem o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Então o segundo encontro que Deus proporciona para ele é o encontro com ele mesmo, um encontro com o Senhor. Observe que na passagem, Jacó passa o ribeiro para lá. Os filhos, os bens, a esposa, as servas, e ele fica sozinho. E sozinho ele tem um encontro com o Senhor. É poderoso encontrar-se com o Senhor em particular. É poderoso encontrar-se com o Senhor sozinho. Jesus, quando foi nos ensinar a orar, ensinou a entrar para o quarto, fechar a porta e orar em secreto, e ele recompensaria em público. A Bíblia, ela se completa, ela se auto-revela. Jacó, quando está sozinho ali, de repente um homem aparece. Jacó não sabia quem era esse homem. Ele foi saber depois. E ele põe-se a lutar com ele, irmão Luiz. Legítima defesa. Todo mundo pensa que Jacó estava lutando para conquistar uma bênção. Mas Jacó nem sabia quem era o homem. Ele estava lutando para defender a cara mesmo. Ele estava lutando porque o homem pôs-se a lutar com ele. Jacó, o lutador. O primeiro lutador de MMA da história. Agora você pode dar um sorriso. O primeiro a lutar ali, e a noite toda, a luta durou. A luta dura a noite toda, até o romper do dia. Se em 1 minuto, se em um tocar, Deus pode curar. Se em 1 minuto, se em uma palavra, Jesus pode ressuscitar um Lázaro. Imagina uma noite toda na presença dele.
mesmo que seja lutando. Qual que é o significado de Deus lutar com Jacó? Jacó significava o trapaceiro. Jacó significava o usurpador. Jacó era mentiroso. Jacó era falso. Jacó era ladrão. Mas aquele encontro com o Senhor no Val de Jaboque iria transformar a identidade, a vida e o destino não só dele, como de toda a família dele. Jacó é da descendência, Abraão, Isaac, Jacó e Israel. A nação de Israel seria provinda de Jacó. Então Deus, ali com aquele encontro, com aquela luta, estava transformando a história de Jacó. Labão não acreditava em Jacó, Esaú não acreditava em Jacó, ninguém acreditava em Jacó. Só a mãe dele, Rebeca, que ele era o preferido. Porque a mãe, né? Então, Deus proporciona esse encontro que é fundamental, não só para Jacó, quanto para mim e para você. Quando a gente olha para a Escritura no contexto geral, a Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas, que a velha criatura morre, que as coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Sabe, a obra de Deus sempre foi essa: pegar o ser humano, pecador, falho, cheio de defeitos, e transformá-lo em um santo. Santo, não no contexto de sem defeito, mas de separado. Agora você é meu, agora eu vou trabalhar na sua vida, agora eu vou glorificar o meu nome através de você. Porque o nome de Deus é glorificado quando um Saulo se converte em Paulo, quando um Jacó se converte em Israel, quando a mulher pecadora que unge os pés de Jesus é perdoada. É assim que o nome dele é glorificado. O nome de Deus não é glorificado muitas das vezes com a gente aqui, perfeitinho, que não precisa de nada, tá tudo bem. O nome dele é glorificado quando alguém que precisa muito dele é tocado e é transformado. O encontro de Jacó com Deus revela aquela luta que Deus teve com ele a noite toda. Era para quê? Era para quebrar Jacó. Era para quebrar ele espiritualmente. Era para quebrar aquele homem duro, mentiroso, pecador. Porque para Deus fazer novo o vaso, ele tem que quebrar. Ele tem que quebrar para refazer de novo. Ele tem que quebrar uma estrutura, quebrar um paradigma. Ele tem que quebrar velhos hábitos. Ele tem que quebrar velhas companhias. Ele tem que quebrar aquilo que não agrada a ele, para colocar então aquilo que é dele, para que aquilo faça diferença. A luta de Deus com Jacó, no primeiro momento, era uma luta de um homem para com um homem. Só que durou a noite toda. E aquele homem diz para Jacó o quê? E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó. E essa se deslocou enquanto lutava com ele. Então o Senhor tocou na junta de Jacó. E agora Jacó não tinha mais o mesmo caminhar. Jacó agora era um manco. Foi tocado na coxa. Então agora, não conseguindo mais lutar, o homem diz para ele: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, senão me abençoares. Um monte de gente pensa que tem que lutar com Deus para conseguir a bênção. Tem que lutar com Deus para conseguir o carro. Tem que lutar com Deus para conseguir um emprego. Tem que lutar. Eu não solto Deus enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe qual foi a bênção que Jacó pediu? Não foi nada disso, porque ele já tinha tudo disso. Do outro lado do Val de Jaboque estavam os seus rebanhos, as suas esposas, os seus bens, as suas riquezas. Não faltava nada, então Jacó não pediu nada de material. Sabe o que Jacó pediu para Deus? Jacó pediu misericórdia.
O encontro de Jacó com Deus revelou quem Jacó era. Amém? Revelou quem Jacó era e eu te mostro. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Ele não queria nenhum bem material, ele queria misericórdia. Ele queria transformação de vida. Ele estava aflito com o encontro com Esaú. Ele estava cansado daquele passado que assombrava ele. Aquele passado de pecado, de trapaça. Ele precisava da misericórdia de Deus. Então a palavra do Senhor diz que aquele homem que lutara com ele responde. E ele te perguntou para Jacó. Jacó, não falou Jacó, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Sabe o que significa ele responder que o nome dele era Jacó? Eu sou um trapaceiro. Ele estava declarando quem ele era. Sabe por que o anjo, o Deus luta com Jacó até de manhã? Para Jacó confessar quem ele era. Eu disse para você que Deus pode transformar com um encontro o pior dos pecadores, o pior das pessoas, a pior das mulheres, o pior dos homens. Só que esse homem e essa mulher precisa fazer como Jacó fez. Quando Deus faz uma pergunta, você se encontra com ele, quem é você? Eu digo, miserável pecador, eu preciso do Senhor. Eu sou Jacó mentiroso, eu sou Jacó trapaceiro, eu sou Jacó, não valho nada. Pronto. Chegou aonde Deus precisa que a gente chegue. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há transformação de vida. Sem reconhecimento do problema não há solução. Então, tem experiências que são necessárias, encontros que são fundamentais. E todo ser humano perdido, pecador, anseia e necessita de um encontro com o Senhor. E quando encontra-se com o Senhor, é impossível esconder quem nós somos, você sabia? Todos nós estamos como nus diante da presença de Deus. Não tem como eu chegar aqui com uma roupinha bonita, uma carinha de sorriso e falar, Deus, está tudo bem, o Senhor é para você, eu sei como você está, mas eu quero que você confesse. Eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Sabe? Nós não escondemos nada de Deus, nós não escondemos nada de Cristo, porém Cristo também não invade a vida de ninguém. Ele espera com que confessamos. E quando Deus pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele responde Jacó. Ele cumpriu os requisitos necessários para ter a sua vida transformada. Jacó significava usurpador, trapaceiro. Então o anjo respondeu. O anjo que nós sabemos aqui, que é uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus. Aqui nós sabemos que é Deus. E com os homens, e prevalecestes. Israel significa príncipe com Deus, vencedor com fé. Amém? Aquele que era trapaceiro, com o encontro com o Senhor, com a confissão, depois que Deus quebrou ele. Eu sou Jacó. Eu estou lutando com o Senhor a noite toda para vencer, para ver se eu dou conta de vencer. Ele lutou tanto que ele estava cansado. Sabe por que ele não estava deixando o anjo embora? Porque ele não estava mais lutando, ele estava agarrado nos pés. Ele não tinha mais força para lutar, então ele segurou, o Senhor não vai embora enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Podia olhar e inventar, não, meu nome é Jacó. Eu não tenho mais força para lutar contra o Senhor. Eu não tenho mais força para resistir. Ele estava dizendo em outras palavras, eu me rendo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de um toque. Eu preciso ser transformado. Deus não somente tocou ele fisicamente, mas aquele toque na coxa, aquele deslocar na coxa, significava novos caminhos na vida de Jacó. Significava que agora ele caminharia mancando. Só que aquele mancar de Jacó não representaria para ele uma fraqueza, mas representaria a mão de Deus na vida dele. O nome dele foi transformado agora de Jacó para Israel. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
O primeiro encontro que ele tem é com os anjos de Deus. O segundo encontro que ele tem é com o próprio Deus. E esse encontro transforma não só o nome, não só a sua vida física, mas a sua história e a história da sua família. É poderoso o encontro que Deus tem com ele. Jacó, quando saiu da casa de Labão, ele pensou: eu vou encontrar com Esaú, e talvez eu seja morto, e talvez as minhas esposas e o meu gado seja morto. Ele nunca imaginou que Deus providenciaria para ele, no meio do caminho, um encontro com seus anjos e um encontro com ele mesmo, para transformar a vida dele. É por isso que eu repito para você: existem experiências que são necessárias. Não diga para Deus que não aceita. Existem encontros que são fundamentais. Não diga para o Senhor que você não vai passar por isso. Talvez você não entenda, mas depois fará sentido. Então Jacó ali foi transformado. Deus quebrou a junta dele. Isso foi tão sério que em Israel nunca mais comeram a junta da coxa do sacrifício, por conta desse encontro que Jacó teve com Deus. Versículo 29. Perguntou-lhe Jacó: peço que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali abençoou Jacó. Eu não preciso te responder meu nome. Jacó está mais do que provado que eu sou Deus. Está mais do que revelado que esse encontro é sobrenatural, que a sua vida não é mais a mesma. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face. Esse versículo nos revela que Jacó entendeu com quem ele tinha passado a noite toda. Jacó entendeu quem tinha tocado no físico, quem tinha tocado no espírito, quem tinha transformado, quem tinha dado para ele um novo caminho. Era Deus. Ele disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Amém? E o sol nascia quando ele atravessou Peniel. O encontro foi tão poderoso que até o nome do lugar mudou. Não é mais Val de Jaboque, agora é Peniel, porque Jacó encontrou-se com Deus face a face. Jacó é o grande patriarca de Israel, da nação de Israel, que leva o seu próprio nome. Observa, Deus transformou Jacó em uma intensidade, uma profundidade, um poder tão grande, que pôs o nome dele na sua nação, na nação que ele escolheu para si, como povo de propriedade exclusiva dele. É ou não é uma obra de Deus na vida de Jacó? Jacó, o terceiro encontro, ele encontrou-se com si mesmo. Enquanto você não entender o seu problema, enquanto você não dar nome ao seu pecado, enquanto você não se conhecer, não tem como você dizer para Deus onde ele precisa tocar. Jacó, quando ele encontra-se com Deus, ele percebe que é impossível esconder alguma coisa. Então, quando Deus já sabe tudo, é mais fácil para mim confessar do que tentar falar para Deus que eu sou bonito, tentar falar para Deus que eu sou bonita, tentar falar para Deus que eu sou perfeito, tentar falar para Deus que está tudo bem. Não tem como. Jacó, o encontro era tão poderoso que ele encontrou-se com Deus, mas ele olhou para dentro de si mesmo e disse: eu sou Jacó. Não tem como esconder nada do Senhor. Os meus defeitos estão aqui. Ele encontrou-se com si mesmo. O encontro de nós com o Senhor nos transforma. Não tem ninguém aqui que entra no seu quarto para estar com o Senhor e entra dizendo: Deus, dá-me a bênção que eu mereço. Qualquer pessoa sincera que ajoelha para orar, começa dizendo: perdoa os meus pecados. Começa dizendo, como Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele confessa isso, lá no começo do livro de Isaías, a Bíblia diz que vem um anjo voando com a brasa tirada ao redor do trono e toca na boca de Isaías e purifica os lábios dele e sela Isaías para proclamar a mensagem do Senhor como um profeta. Todo mundo que chega na presença de Deus tem um encontro com Ele. E o encontro com Ele faz a gente olhar para si e se enxergar miserável, pecador, necessitado de Deus.
Você quer saber se alguém teve um encontro real com Deus? É o grau de arrependimento que essa pessoa tem. Quando eu tenho um encontro real com Deus, eu olho para o espelho e digo: você sem Ele não é nada. Você é um perdido. Você é um sujo. Você precisa ser limpo. Você precisa ser salvo. Você precisa de Deus. E eu confesso. E quando eu confesso, Deus se agrada e vem e transforma. Amém? Então o terceiro encontro que Deus providenciou para ele é um encontro com si mesmo. Entender quem somos. Confessar o pecado para sermos transformados, mudados e refeitos. Enquanto Jacó estava lutando a noite inteira, não aconteceu nada. Quando ele perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Jacó. Tudo mudou. E ele então disse: você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Então Israel agora diz: isso provém de Deus. Esse lugar se chamará Peniel, porque eu vi Deus face a face. Minha vida nunca mais será a mesma. Amém? É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer conosco também. É assim que age o Senhor. A gente às vezes tenta imaginar, a gente tenta controlar como é que vai ser a caminhada, o que é que vai acontecer. A gente tenta fazer um roteiro, mas tudo está na mão de Deus. Todo mundo olhando para o incidente do submersível, do submarino, e a Bíblia diz que Deus segura as águas de todo o oceano, como se fossem gotas na palma de suas mãos. Deus está no controle de tudo. A gente não consegue mudar nada no roteiro de Deus. Todos os nossos dias já foram escritos no seu livro, Salmo 139, antes que nenhum deles ainda existisse. Então não tenta entender, descansa, confia, entrega nas mãos do Senhor. Se você tem fé, entrega. Entregar-se assim como alguém que está numa sala de cirurgia. Eu confio no médico, pode dar anestesia geral. Quando eu acordar vai estar tudo bem. É isso que é confiança. Sabe? Confiança não é se eu tiver dinheiro eu vou. Não, confiança é vai, que Deus vai me sustentar. Amém? Experiências necessárias e encontros fundamentais. Tudo que Jacó passou, todos os encontros que ele teve com os anjos, com Deus e com si mesmo, foram fundamentais para o patriarca que ele se tornou. Foram fundamentais para quem Deus queria gerar, para quem Deus queria que ele fosse na presença dele. Então eu e você precisamos entender nessa noite essa mensagem de que nós precisamos descansar e confiar a Deus em um nível. Por mais que a sua vida esteja um furacão, por mais que a sua vida não esteja como você quer, por mais que os encontros que a vida te proporciona sejam dolorosos, confie no Deus que você crê. Vai dar tudo certo. E a conclusão é o seguinte: Jacó é um exemplo de pecador transformado, que vive bênçãos imerecidas e transformações onde nem mesmo ele poderia crer. Um encontro com Deus é sempre um milagre. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quando nós nos levantamos para vir um culto, não é somente mais uma reunião, não pense nisso. Não é somente mais um passatempo de domingo de quem é crente. Não é somente mais 1 hora, 2 horas ali, louvando, ouvindo, cansando. Não. É um encontro com Jesus. É um encontro com Deus. E todo encontro com Ele é dia de milagre. É momento de salvação. É momento de cura. Sabe? Tem muita gente que menospreza, desvaloriza e tem esse momento como incomum, mas para nós não.
particularmente para mim não. Esse é um encontro com Jesus. Esse é um encontro com Deus, onde eu posso, mesmo sem merecer, ser tocado, ser transformado, confessar os meus pecados, receber perdão e receber uma transformação de vida. 1 minuto com Deus vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Deus se agrada daqueles que o buscam e os recompensa. Então creia, Deus já está operando de maneira particular na sua vida nessa noite. Eu não sei, mas Ele sabe onde precisa ser tocado. E se o seu coração estiver aberto, creia que Ele vai tocar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa hora.